Olá, pessoal! Hoje vamos explorar algumas das mega construções mais inúteis do mundo. Prepare-se para se surpreender com essas obras impressionantes, mas que não servem para muita coisa. De pirâmides gigantes a cidades fantasmas, o mundo está cheio de projetos ambiciosos que acabaram se tornando elefantes brancos. E o pior é que, muitas vezes, essas obras faraônicas consumiram bilhões de dólares, recursos naturais preciosos e, em alguns casos, até vidas humanas. Mas por que construir algo tão grande e caro se não tem utilidade? Será que é apenas ego dos governantes ou existe algo mais por trás dessas decisões questionáveis? Apertem os cintos, porque vamos mergulhar de cabeça nesse mundo de concreto, aço e inutilidade. Começamos nossa jornada na Coreia do Norte, com o Ryugyong Hotel, um gigante de 105 andares e mais de 330 metros de altura. A construção desse colosso começou em 1987, como resposta à inauguração do Stanford Hotel, em Singapura, que na época era o maior hotel do mundo. Kim Il-sung, o querido líder da Coreia do Norte, queria mostrar ao mundo o poderio do seu país. O projeto previa um hotel luxuoso, com mais de 3.000 quartos, cassinos, restaurantes e até mesmo um observatório no topo. Mas, como você já deve ter adivinhado, as coisas não saíram exatamente como planejado. A construção do Ryugyong foi marcada por problemas desde o início, desde a falta de materiais básicos, como cimento e aço, até falhas estruturais graves. Em 1992, com a economia norte-coreana em colapso após o fim da União Soviética, a obra foi finalmente paralisada. O Ryugyong, inacabado e sem janelas, se tornou um símbolo do fracasso do regime e da sua incapacidade de cumprir suas promessas grandiosas. Por 16 longos anos, o prédio ficou abandonado, como um esqueleto de concreto assombrando a capital norte-coreana. Em 2008, a construção foi retomada graças a um investimento de uma empresa egípcia, mas o hotel nunca abriu suas portas para o público. O Ryugyong Hotel é um lembrete assustador do que acontece quando a ambição desmedida se choca com a realidade. Uma estrutura colossal, construída com o suor e o dinheiro de um povo, mas que permanece vazia, inútil e inacessível. Da Coreia do Norte, viajamos para a Espanha, para conhecer a Sagrada Família, a obra-prima inacabada de Antoni Gaudí. Essa igreja monumental, que parece ter saído de um sonho febril, é um dos principais pontos turísticos de Barcelona e atrai milhões de visitantes todos os anos. A construção da Sagrada Família começou em 1882 e, adivinhem só, ainda não terminou. O projeto original de Gaudí era tão complexo e ambicioso que ele sabia que não viveria para ver a igreja concluída. E ele estava certo. Gaudí morreu em 1926, atropelado por um bonde, deixando para trás plantas e modelos detalhados da sua visão. Desde então, a construção da Sagrada Família tem sido um processo lento e meticuloso, financiado principalmente por doações e pela venda de ingressos. A previsão é que a igreja seja finalmente concluída em 2026, no centenário da morte de Gaudí. Mas, conhecendo a história da obra, não seria surpresa se houvesse mais atrasos. Mas a pergunta que não quer calar é: qual o sentido de continuar construindo uma igreja que começou há quase 150 anos? O mundo mudou, a arquitetura evoluiu. Será que a Sagrada Família não se tornou um anacronismo, um monumento ao passado? Alguns argumentam que a igreja é um símbolo da fé inabalável e da persistência humana. Outros, que é um desperdício de tempo e dinheiro que poderiam ser usados para causas mais urgentes. E você? O que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Preparem os seus óculos escuros, porque agora vamos para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde o luxo e ostentação não têm limites. E é lá que encontramos a Palm Jumeirah, uma ilha artificial em forma de palmeira,
que se projeta no Golfo Pérsico. A Palm Jumeirah é um dos projetos de engenharia mais ambiciosos e caros da história, com um custo estimado em mais de 12 bilhões de dólares. Para construir essa ilha artificial, foram dragados milhões de metros cúbicos de areia do fundo do mar, que foram cuidadosamente depositados e moldados para criar a forma de palmeira. A ilha é formada por um tronco principal, 17 folhas e uma barreira crescente que a protege da erosão. Na Palm Jumeirah, você encontra de tudo: mansões milionárias, hotéis de luxo, shopping centers, parques aquáticos, campos de golfe e até mesmo um autódromo. Mas essa ilha paradisíaca tem um lado obscuro. A construção da Palm Jumeirah causou um impacto ambiental significativo na região, destruindo habitats marinhos, alterando as correntes oceânicas e aumentando a erosão costeira. Além disso, a ilha é altamente dependente de energia e água dessalinizada, o que aumenta ainda mais sua pegada ecológica. A Palm Jumeirah é um exemplo emblemático do consumismo desenfreado e da busca incessante por superlativos, mesmo que isso signifique sacrificar o meio ambiente. Nossa próxima parada é em Londres, capital da Inglaterra, para conhecer o Millennium Dome, um dos projetos mais controversos da virada do milênio. Construído para celebrar a chegada do ano 2000, o domo era uma estrutura gigantesca e futurista, com um diâmetro de 365 metros e uma altura de 52 metros. O projeto, que custou mais de 800 milhões de libras, foi financiado com dinheiro público e privado e prometia ser um centro cultural e de entretenimento revolucionário. No interior do domo havia exposições interativas, shows musicais, restaurantes e até mesmo uma floresta tropical artificial. Mas, apesar de toda a pompa e circunstância, o Millennium Dome foi um fracasso retumbante. O público não se encantou com as atrações, que foram consideradas caras e pouco inspiradas. O número de visitantes ficou muito abaixo do esperado e o projeto acumulou um prejuízo milionário. A imprensa britânica não perdoou o fiasco, apelidando o domo de a tenda mais cara do mundo e o elefante branco de Blair, em referência ao então primeiro-ministro Tony Blair, um dos principais entusiastas do projeto. Após o fiasco do ano 2000, o Millennium Dome passou por diversas tentativas de revitalização. A estrutura foi rebatizada de The O2 e transformada em um complexo de entretenimento com arena de shows, cinemas, restaurantes e lojas. O The O2 se tornou um sucesso comercial, mas a história do Millennium Dome serve como um lembrete de que nem sempre os projetos mais ambiciosos e caros se traduzem em sucesso. E para finalizar nossa jornada, vamos para a Espanha, mais precisamente para a região de Ciudad Real, onde encontramos um dos maiores exemplos da bolha imobiliária que assolou o país no início dos anos 2000, o Aeroporto Central de Ciudad Real. Inaugurado em 2008, o aeroporto foi construído com a promessa de ser um hub internacional, conectando Ciudad Real com o resto da Europa e do mundo. O projeto megalomaníaco incluía um terminal moderno, uma pista de pouso de 4 quilômetros de extensão, um heliporto e até mesmo um campo de golfe. Mas a euforia durou pouco. A crise econômica global de 2008 atingiu a Espanha em cheio, e o aeroporto central de Ciudad Real se tornou um símbolo da crise. O número de passageiros despencou, as companhias aéreas cancelaram seus voos e o aeroporto faliu em 2012. Desde então, o aeroporto está abandonado, um fantasma de concreto e aço no meio da planície espanhola. A pista de pouso, antes movimentada, agora é tomada por ervas daninhas, e o terminal moderno está vazio e silencioso. O aeroporto central de Ciudad Real é um exemplo emblemático de como a especulação imobiliária e a falta de planejamento podem levar a resultados desastrosos. O projeto, que custou mais de 1 bilhão de euros, se tornou um fardo para os contribuintes espanhóis e um lembrete da fragilidade do crescimento econômico.
E aí, pessoal, o que acharam dessas mega construções? Deixe nos comentários qual delas você achou mais impressionante ou inútil. De hotéis fantasmas a ilhas artificiais, vimos como a ambição desmedida, a falta de planejamento e a instabilidade econômica podem transformar projetos faraônicos em verdadeiros fiascos. Mas será que podemos aprender com esses erros do passado? O debate sobre a construção de megaprojetos é complexo e envolve questões econômicas, sociais, ambientais e éticas. Cabe a nós, como cidadãos informados, questionar a necessidade e a viabilidade desses projetos e exigir que os recursos públicos sejam utilizados de forma responsável e transparente. Até a próxima!